Carta de autoria do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Quero contar com a oração da igreja para que Deus, nesta noite, fale conosco por intermédio da sua palavra. Capítulo 8 da carta de autoria do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo de número 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem diz amém? Meus irmãos, nós, ao lermos a Bíblia, nós vamos entender que o tempo desta vida, ou seja, o período que nós estamos trilhando, a nossa caminhada cristã, sem sombra de dúvidas, não é um tempo de descanso, não é um tempo sempre que as bonanças estarão ao nosso favor, acontecendo em nossa vida, as bênçãos estarão sempre destinadas a nós, mas é um tempo de lutas, é um tempo de muitas batalhas, de muitas tormentas, em que as circunstâncias da nossa vida muitas vezes prova a nossa fé para com o nosso Deus. O nosso Jesus, o nosso Senhor, enquanto esteve aqui nesta terra, Ele nos advertiu acerca desses tempos difíceis, desses tempos de aflições, que certamente nós enfrentaríamos durante essa jornada. E o escritor, segundo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos traz essa verdade. Jesus falando, e o evangelista registrou, disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós louvamos a Deus por isso, porque Jesus nos advertiu acerca das coisas que haveriam de acontecer. É bem verdade que passar momentos de aflições não é fácil. Vai requerer, principalmente, de cada um de nós, adultos, resiliência, força, persistência, coragem, perseverança, para permanecermos firmes naquilo que acreditamos e confiamos, para que tenhamos vitória no Senhor. O final não quer dizer que vai ser fácil de alcançarmos, porque o texto, segundo escreveu o sábio em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo de número 8, diz que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Quem diz amém, irmãos? Significa dizer que, por mais que ao olharmos para frente da nossa trajetória e percebermos que as lutas, elas são constantes, são muitas, ao olharmos para o lado e se comparado a nossa vida com um pequeno barco em meio a uma tormenta, nós também ficaremos temerosos, porque o vento, ele sopra, e sopra forte, as águas se levantam, e muitas vezes isso traz medo, traz temor ao coração do homem, mas por certo temos que Jesus de Nazaré, Ele está no nosso barco e Ele não afunda em meio à tempestade. E ao olharmos para essas circunstâncias, temos que ter a certeza que o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Então, por certo, confiar em Deus é certeza que no final de tudo, você, eu e nós cantaremos o hino da vitória. Pode se levantar as lutas que vierem, os gigantes que vierem, as muralhas que surgirem, tudo isso vai se levantar, mas por certo temos
que dos céus virá o nosso socorro, porque nós servimos aquele que tem o controle da situação da nossa vida. Ele muda o tempo, as estações, estabelece reis, remove reis, mas o governo ele não perde para ninguém, porque ele é Senhor. O domínio, a majestade de todas as coisas pertencem a Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus. O que importa é que eu e você, nós, como igreja do Senhor, confiamos nele. O salmista, no Salmo 20, ele expressou acerca de um momento de guerra, de peleja, de luta, fazendo um paralelo diametralmente distinto, onde ele faz uma análise em quem as pessoas do mundo confiam e em quem ele confiava. E no Salmo 20 ele vai esclarecer dizendo que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, e tocante a um exército, ou no tocante a um exército, digo, isso fala de força, isso fala de poder, isso fala de poder bélico, naquilo que o exército tinha naquela época, de maior tecnologia para enfrentar outros povos. Então ele faz esta alusão dizendo que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. E nós, o que faremos? Ele diz, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. O profeta Jeremias, no capítulo de número 7, ele diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa esperança não está fadada em alguém que promete e não pode cumprir. A nossa esperança não está depositada no homem que é falho, mas a nossa esperança está depositada no Senhor dos Exércitos. Ele ainda se levanta do trono para entrar nas nossas pelejas e vencer as nossas guerras. Ele se levanta, porque no Salmo de número 113 diz que ele é tão grande, que se inclina para ver os céus e se inclina para ver a terra. O Deus que nós servimos é grande, mas não abre mão de pelejar as nossas guerras. É você adorando, confiando, e ele dizendo, pode permanecer assim, porque nesta peleja tu não vai pelejar, tu só vai ficar parado e contemplar a vitória que Deus te dará. Aleluias. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos homens na Bíblia desafiaram o nosso Deus, mas todos eles fatalmente falharam, porque não há quem possa contender com o Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos para animar no tocante à fé que estava sendo desenvolvida na igreja primitiva e nos primeiros crentes, ele queria fazer alusão a este atributo que é exclusivo de Deus. Ele é todo-poderoso. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, por que temer? Por que se assustar? Por que se desesperar, se temos Deus do nosso lado? E se Ele está do nosso lado, não há o que temer. A passagem no texto bíblico diz, certa vez que Israel, temendo a peleja, foi animada porque o homem de Deus traz uma palavra de conforto e consolo e ânimo, dizendo, não temais, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, que conhecia a realidade das aflições deste mundo, ele faz menção deste atributo de Deus, exclusivo dele, para animar os crentes em meio àqueles momentos difíceis que eles estavam, por enfrentar. Ele fala justamente desse atributo maravilhoso do nosso Deus. E o Salmo de número 118 vai corroborar este pensamento que quero trazer aqui nesta singela reflexão. Salmos de número 118, verso de número 6. O texto bíblico nos diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Quem diz amém por isto? Muitas vezes ficamos temerosos por lutas, tribulações que se levantam, mas às vezes são pessoas que tornam-se inimigos do crente, porque o crente não constitui inimizade, mas as pessoas aí fora às vezes são assim. E às vezes se levanta alguém com um espírito ruim para perseguir, caluniar, difamar, mas o crente que está estabelecido na fé e firmado na rocha eterna, ele permanece confiando que em todas as lutas da vida tem Deus do seu lado para vencer e pelejar. E o salmista aqui destaca isso: se Deus está comigo, não há o que temer, porque o que é que pode me fazer um homem? Deixa eu te dizer uma coisa, deixa quem quiser contender para lá, só permanece servindo a Deus, porque Ele te dará vitória. O homem não é capaz de fazer nada, porque ele pode até querer armar algo, mas na frente chega Jesus para dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Ele é poderoso e maior do que todas as coisas, Ele é o nosso Deus. E o texto bíblico no original vai fazer alusão a este atributo dele como sendo El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 23, que é Davi, ele vai falar acerca disso. Salmos 23, verso de número 4. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, irmãos? Olha, vale na Bíblia, na sua maior parte, faz alusão a lutas, a dificuldades, a circunstâncias adversas. Vales são lugares difíceis até de respirar, dependendo da altitude que ele se encontra. É lugar difícil. Veja que certa vez um rei ousou contra o exército de Israel e disse assim: vamos levá-los para o vale, porque onde é que se sacrificava a Deus? No monte, e no monte é o lugar alto, e ele pensava que o Deus de Israel era Deus somente do monte, mas não sabia ele que Deus é Deus do monte, Deus do vale, Deus de cima, Deus de baixo, Deus que manda no vento, Deus que manda na água, Deus que manda na terra, Deus que manda nos animais, é Deus que manda nos astros, é Deus que manda no universo, é Deus que manda na vida do homem. Deus manda em tudo, porque Ele tudo pode. Foi para o vale e lá se arrebentou, porque Deus desceu no vale também para pelejar por Israel. Aí o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É difícil ou não? Sombra da morte. A morte está próxima, a sombra, o salmista sentindo, mas foi animado a escrever isso, dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Alarga shuri minácia de cantoria managarraia. Alegre-se nesta noite, ainda que estejas passando sobre o vale da sombra da morte, mas Deus nesta noite te anima dizendo: estou contigo, estou contigo, estou contigo. E o salmista disse: a tua vara
e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória a Deus. Nesta noite há consolo de Deus. É a última Santa Ceia e você chegou aqui vencendo. É o consolo de Deus, é a vara. A vara tanto serve para corrigir, mas também serve para proteger. A vara, o cajado está ao nosso favor. O cajado de Deus está ao nosso favor. O cajado do bom pastor está ao nosso favor. Não tema mal algum, Ele está conosco. Não tema mal algum, Ele está com a igreja. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas ele ainda prossegue dizendo, irmãos, no capítulo de número 8 e ainda versículo 32, dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Veja que aqui ele também quer fazer menção de um outro atributo de Deus, é a benevolência. E a expressão original aqui, para poupou, vai nos remeter simplesmente ao modo judaico, daquele evento que acontece, que é um ícone de fé, de Abraão, com o seu filho Isaque, no monte. Porque os irmãos sabem que, quando Deus falara com Abraão, pedindo o que ele mais amava, o seu filho Isaque, de forma sacrificial, não foi algo fácil, mas era Deus desenvolvendo a fé de Abraão. E Deus, o nosso Deus, não prova nenhum de nós além das forças. Quem diz amém, irmãos? Deus conhecia Abraão, conhecia o coração dele, como conhece o coração de cada um de nós. Quem diz amém, meus irmãos? Tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Ele conhece os nossos corações, mas prova a fé do santo homem de Deus. E quando ele leva Isaque ao monte do sacrifício, ao altar, e ali arruma a lenha, e nós sabemos já de todo o desenrolar da história. E quando Isaque procura e não vê o animal que seria imolado para a apresentação do sacrifício, e questiona o pai, veja que o homem de Deus mostra-nos como permanecer firmes e inabaláveis, ainda que o cenário seja contrário. Um certo autor escreveu dizendo que a fé de Abraão era tão grande que certamente ele iria imolar Isaque, mas não era por maldade. Escute-me bem, é porque ele tinha certeza que o Deus que tornou ele pai já na velhice, também era capaz de ressuscitar Isaque imolado no altar. Irmãos, não há o que temer se nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Pode já estar na sepultura depois de 4 dias como Lázaro, mas ele ainda tem poder para trazer a vida novamente, porque ele é Senhor. Alarga Shuriminácia. Abraão ergue o cutelo e vai descer para imolar Isaque, mas do alto brada a voz dizendo: Abraão, não faças tal coisa com o menino, porque eu sei que agora tu temes a Deus. Aleluia, glória a Deus. Abraão não poupou Isaque em obediência e por fé que tinha em Deus. Isso é poupou, é a origem dessa palavra. E o mesmo Deus, aleluia, de Abraão, não poupou o seu filho enviando para morrer no Calvário,
foi a maior ação de benevolência que alguém poderia fazer por uma humanidade corrompida e sentenciada à morte. Mas Paulo escreveu dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor, porque dantes estávamos condenados à lei do pecado e da morte, mas o dom gratuito de Deus nos concede vida eterna. E escrevendo em Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado entre os homens, trazendo salvação. O que é graça no original? É dom, é presente. Então nesta noite, alegre o seu coração, porque o presente de Deus chegou na nossa vida. Quantos tem Jesus? Quantos? Levante a mão, levante. Glorifique a Deus. Foi um presente do céu, de Deus para a sua vida, foi Jesus. Alarga Shuriminácia. Alguém pode dizer: não tenho nada. Tem Jesus, tem tudo. Presente, benevolência, bondade de Deus alcançou a nossa vida. Aleluia. Mas no versículo 33, caminhamos para o fim agora, ele diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem justifica, é a ação justificadora, ou o princípio justificador do nosso Deus. Ele fala da intercessão. Quem nos condenará, então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que o apóstolo, na Epístola Universal de João, diz: filhinhos, não erreis, mas se errardes, se pecares, saiba que há um advogado chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede por nós diante do Pai. Ele fala do amor, versículo 35. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? É o amor. Nada disso pode nos separar desse amor. Nada, porque se estamos em Cristo, nada pode nos separar deste amor. Irmãos, está arraigado assim, uma união que não tem quem separe. Nós estamos ligados nele, ele está ligado em nós, e o elo desta ligação é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, nos umbrais da nossa porta. Mas finalizo dizendo que por tudo isso somos mais do que vencedores. Versículos 35 a 37 vai nos dizer isso, que essa é a nossa alegria. Ele diz: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? E aí me lembro de um certo cristão na igreja de Ayr, na Escócia, um eminente cristão já na idade bastante avançada, um crente fiel, chama os seus filhos naquela manhã, reúne todos em roda da mesa e diz: meus filhos, hoje participaremos de um momento ímpar juntos. E eles todos estavam ali. O que é, papai, que vamos fazer? Vamos comer, filhos, vamos tomar café da manhã juntos. E comeram. E depois de comerem, cantaram também hinos a Deus. Mas quando terminaram de cantar, ele já cego, não enxergava mais, dirigiu-se à cama, deitou, chamou os filhos e disse: filhos, quero todos vocês aqui em pé diante de mim. E todos prontamente estiveram. E eles disseram, e ele disse, peguem a Bíblia. Todos pegaram. Abra a Bíblia. Onde, papai? Romanos, capítulo de número 8, versículo 37. Eu quero ler esse texto com vocês, o 36 e o 37. E aí os filhos colocaram a mão dele. E ele disse: coloque o meu dedo em cima desse versículo. E aí ele começou dizendo: como está escrito,
Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, nós vamos enfrentar as lutas, mas teremos vitória também. Romanos, capítulo de número 8, versículo 36, ele começou dizendo: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em nós, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando ele disse isso, ele disse: meus filhos, peguem um na mão do outro. E eles pegaram. E ele disse: muito bem, escutem o que eu vou lhes dizer. Hoje nós participamos do jejum juntos, mas agora estou partindo para a eternidade. Permaneçam fiéis, porque breve nós nos encontraremos lá. Partirei agora para os braços do meu Senhor. Naquele instante, fechou os olhos e partiu para a eternidade. Oxalá nesta noite todos nós tenhamos esta certeza, que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, nem as provações, nem a fome, nem a peste, nem a guerra, nem a luta, nem a perseguição, nem a calúnia, nem o aperto, nem a porta fechada, nem o câncer, nem a AIDS, nem qualquer uma coisa aqui nesta noite possa ser capaz de nos separar do amor dele, do amor dele, do amor dele, porque partiremos daqui, mas a eternidade nos espera para estarmos para sempre com o Senhor nos céus.